A história de uma organização é fundamental para sua preservação e desenvolvimento. Os líderes e membros de qualquer igreja devem ser capazes de responder a pelo menos 3 perguntas básicas. Como que nós passamos a existir, por que existimos e para que existimos? As respostas dessas 3 perguntas permeiam a nossa estrutura. E uma organização sem memória é uma organização sem identidade. Nós somos adventistas do 7º dia, uma igreja cristã protestante. Possuímos mais de 20 milhões de membros em todo o mundo. Começamos a existir depois de um movimento liderado por Guilherme Milley, em 1863. Passamos de fato a existir depois de um grande desapontamento ocorrido no dia 22 de outubro de 1844, quando os cristãos do Advento acreditavam que Jesus voltaria naquele ano. Como isso de fato não aconteceu, muitos cristãos se dividiram em pequenos grupos. Um grupo especial continuou estudando a Bíblia para entender o porquê que Jesus não voltou naquele ano. E um desses grupos continuaram estudando as profecias bíblicas e reconheceram o sábado como um dia de adoração. Eram formados por alguns jovens, entre eles Ellen White, Tiago White e o ancião José Bates. Em 1863, eles intitularam o nome como Igreja Adventista do 7º dia. Isso já contavam com 125 igrejas e mais de 3.500 membros, que hoje nós somos mais de 20 milhões de fiéis espalhados em todo o mundo. A nossa missão é fazer discípulos em todas as nações, com o foco de levar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, fazendo um convite especial a aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. Ao longo da história, inúmeros pioneiros da Igreja Adventista do 7º dia realizaram grandes movimentos e ações em prol dos jovens e a sua inclusão no meio cristão. Um fato interessante e que poucos sabem é que esses pioneiros realizaram essas grandes ações ainda na sua juventude. Um dos grandes pioneiros foi Tiago White, que com 20 anos de idade preparou as primeiras lições da escola sabatina no ano de 1852, com o objetivo de fazer a integração dos jovens na sua época. Outra pioneira importante foi Ellen White, que aos 17 anos aceitou o chamado de Deus ao discipulado. Ellen White, mesmo com as suas dificuldades e complicações, ela não hesitou em ouvir a voz de Deus e desempenhou um grande papel na sua geração. Outro pioneiro importante foi John Andrews, que desde criança gostava de estudar a Bíblia. Ele conseguia falar a Bíblia em 7 idiomas diferentes e, além disso, conseguia recitar o Novo Testamento de memória. Aos 15 anos de idade, Andrews ele passou pela experiência do grande desapontamento, mas ele não hesitou, ele não desistiu e ele continuou estudando a Bíblia para entender o que de fato significava aquela profecia. E com isso, ele descobriu que, na verdade, não significava sobre a volta de Jesus, mas sim sobre a purificação do santuário celestial. Além disso, Andrews foi o primeiro pastor oficialmente enviado para outros países. Juntamente com Ellen White, Tiago White, ele foi importante pioneiro para a Igreja Adventista. Todos os jovens que se disponibilizarem a usar seus dons e talentos para a causa do Senhor terão êxito. Assim como os pioneiros que tiveram dificuldades e conseguiram vencer, nós também venceremos. E assim levaremos a mensagem de Jesus de geração em geração. Agora, a gente vai entender como surgiu o Ministério Jovem. Tudo começou em 1879 com 2 rapazes, Harry, de 16 anos, e Luther, de 14 anos. Eles começaram com pequenas reuniões na casa dos pais de Luther, em um pequeno cômodo. Essas reuniões que ambos faziam com esse pequeno grupo eram destinadas apenas para rapazes. Posteriormente, eles foram chamando moças e agregando. O objetivo desse grupo era o trabalho missionário, levantar fundos para a literatura missionária e promover a temperança. Os 20 anos seguintes, surgiram vários grupos semelhantes a esses por todo o mundo. Mas, em 1901, a Associação Geral tomou as primeiras providências para a formação oficial da Organização dos Jovens, assim aprovando o conceito de sociedade jovem e recomendando que fosse criada uma comissão para que fosse estruturado e organizado esse novo departamento. A Associação Geral ela deu um grande passo para que o departamento de jovens ele fosse enraizado. Porém, foi em 1907 que cerca de 200 líderes, homens e mulheres, se reuniram em uma convenção para decidirem o nome desse departamento, a responsabilidade dos jovens para a igreja e da igreja para com os jovens. Finalmente foi escolhido o nome do departamento, Departamento dos Missionários Voluntários dos Jovens Adventistas do 7º dia. Não foi aí que finalmente o departamento estava enraizado
estava pronto, oficialmente. Foi no ano seguinte, em 1908, que o Ministério Jovem ele foi enraizado. Foi finalmente nesse ano que o departamento se concretizou. Os 20 anos seguintes foram os melhores anos do Ministério Jovem. Porém, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que abalou tanto o mundo quanto a nossa igreja. Depois dessa guerra, algumas mudanças ocorreram. A literatura, vestuário, a música, muitas coisas foram bombardeando os nossos jovens. Nesse momento, os líderes jovens, eles tiveram que tomar um cuidado especial, tiveram que cuidar e buscar, para que os nossos jovens, eles não se dispersassem, não saíssem daquele ministério que estava tão lindo e tão maravilhoso. Uma das estratégias feitas pelos líderes jovens foram os passeios, acampamentos e a literatura. Tudo foi feito pensado cuidadosamente para que os jovens, eles não fossem para o mundo, mas sim permanecessem naquele ministério. Você deve estar pensando, e os demais departamentos? O departamento dos juvenis e dos pré-adolescentes. Eles ainda estavam juntos com o departamento dos jovens. Porém, foi em 1920 que houve a separação desses departamentos, porque eles viram a importância de cada um. Em 1928, foi criado um curso de líder, para poder capacitar os nossos líderes daquela época. O Ministério Jovem, ele estava crescendo, estava alcançando um número muito bom de jovens. Outra tragédia que aconteceu no nosso mundo foi a Segunda Guerra Mundial. Ela abalou tanto o mundo quanto a nossa igreja. Muitas coisas mudaram, muitas coisas abalaram os nossos jovens. Tanto que a tragédia foi tão grande para a nossa igreja que alguns ministérios do mundo foram se extinguindo. Bom, a gente viu um pouquinho sobre como surgiu o Ministério Jovem no contexto mundial. Agora a gente vai ver como de fato começou o Ministério Jovem a se desenvolver aqui na América do Sul. As atividades do Ministério Jovem começaram de fato na América do Sul ali a brotar uma sementinha no ano de 1902, quando um grupo de jovens do estado de Santa Catarina, aqui mesmo no Brasil, começaram a se organizar. Mas de fato o Ministério Jovem começou a ser desenvolvido ali, começou uma organização maior, foi em 1907, na cidade de Crespo, na Argentina. Com o passar disso, no ano de 1912, outra sociedade de jovens, também na Argentina, só que em Buenos Aires, também foi desenvolvida. Depois dessa data, depois de 1912, as atividades do Ministério Jovem começaram a se expandir por todos os países da América do Sul. O agir de Deus era tremendo e cada vez mais esse movimento crescia. Porém, a gente sabe que o inimigo não fica feliz quando essas coisas acontecem. Então, muitas pessoas encontraram grandes dificuldades de implantar, de começar a se organizar o Ministério Jovem. Mas elas não desistiram. Um exemplo disso foi um jovem no Peru, de 16 anos, que foi preso quando ele tentou instalar uma escola ali na região onde ele residia. Quando ele foi liberado, ele não desistiu desse objetivo, ele continuou empenhado nessa missão e ele instalou uma escola sabatina ali onde ele vivia. E com o passar do tempo, essa escola sabatina, o número de pessoas cresceram e em 1940 já havia mais de 1.000 membros. Outros exemplos de jovens como esse aconteceram em outros países da América do Sul. A gente pode ver que eles não desistiram desse chamado, dessa missão que cada um deles tinha. A gente viu aqui que, de fato, o Ministério Jovem começou a ser organizado, a ser desenvolvido no ano de 1907. É importante a gente notar que, em 1918, Stevens foi nomeado o primeiro diretor dos missionários voluntários da divisão sul-americana. Hoje esse número já cresce, se passaram mais de 100 anos desde essa data. Cada vez mais o Ministério Jovem vem crescendo e se desenvolvendo. E tem sido cada vez mais influência para todas as igrejas da América do Sul. Os dados da divisão sul-americana de 2017 indicam que existem mais de 700.000 jovens distribuídos em 22.000 sociedades jovens diferentes. Esse número só tem a crescer se eu e você continuarmos nos empenhando com essa missão de levar o Evangelho para todo mundo em nossa geração. Voto JA. Por amor ao Senhor Jesus, prometo tomar parte ativa no Ministério Jovem Adventista, fazendo tudo quanto puder para ajudar a outros e terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. E o alvo? O alvo é a mensagem do Advento a todo mundo em minha geração. Lema JA. O amor de Cristo me motiva. Propósito JA. Os jovens pela igreja e os jovens pelos seus semelhantes. Você sabe qual é o objetivo JA? O objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Missão JA. Levar o jovem a um relacionamento de salvação com Jesus e ajudá-lo a aceitar seu chamado ao discipulado. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. Doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Prazer, bandeira. A nossa bandeira é constituída por um logo. O nosso logo é um símbolo mundial dos jovens adventistas.
E ele significa que, por meio de Jesus Cristo, os jovens adventistas levam as 3 mensagens angélicas ao mundo. Precisamos compreender cada elemento da nossa bandeira. O primeiro elemento que nós temos é o mundo. Esse é fácil da gente lembrar. O mundo significa tudo. Nós, como jovens adventistas, temos o dever de levar a mensagem do advento a todo o mundo. O segundo elemento da nossa bandeira são os 3 anjos e as 3 trombetas, que são as 3 mensagens angélicas anunciadas pelos 3 anjos em Apocalipse. O terceiro elemento da nossa bandeira é a cruz, formada aqui no meio do mundo, que significa o sacrifício de Cristo, o amor dele por nós. E o quarto elemento da nossa bandeira é o JA, que significa Jovens Adventistas, que constituindo todos esses elementos da nossa bandeira, nós, como Jovens Adventistas, devemos levar as 3 mensagens angélicas a todo o mundo em nossa geração. A nossa bandeira possui diversas cores e cada cor possui seu significado. Cada líder jovem deve compreender o porquê de cada cor em nossa bandeira. A cor amarela representa a excelência espiritual do nosso caráter, que deriva do viver de Cristo em nosso ser. A cor azul é a firme lealdade ao nosso Senhor, que só é demonstrada através de uma vida ligada a Jesus. A cor branca representa a pureza. Pureza é essa que se reflete no nosso modo de agir, de falar e de se relacionar com o nosso próximo. A cor vermelha representa a redenção, o sacrifício de Jesus por nós na cruz.